Galera, 652 FUVEST tá falando de um observatório aí que vai medir a concentração de CO2 na atmosfera, né? 9 de maio de 2013, a concentração desse gás atingiu a marca de 400 ppm, viu, gente? Isso é bastante. O gráfico mostra a curva de crescimento da concentração de dióxido de carbono ao longo dos anos, curva B, essa curva aqui, tá? E também a curva que seria esperada considerando-se o CO2 gerado pelo consumo de combustíveis fósseis, a curva A, se a gente fosse pensar só no consumo de combustíveis fósseis, tá? Olha, com o passar do tempo, essa concentração vai aumentando, né? Muito bem. Bom, ele vai perguntar o seguinte na FUVEST: escreva a equação química balanceada que representa a reação que ocorre no motor de um carro movido a gasolina e que resulta na liberação de CO2 e vapor d'água para a atmosfera. Combustão completa, galera, então vai ser a combustão do C8H18. Vamos montar, tá? Deixa eu montar aqui já rapidinho. Olha só, então na letrinha A, vamos colocar lá, ó, C8H18 mais O2. Vou estar produzindo o que, gente? CO2 e água. E aqui eu já fiz o balanceamento, tá? Eu coloquei números inteiros aqui, ó. Já colocamos aqui, ó, 16 carbonos, tal. Deu 18 vezes 2 hidrogênios também. E o oxigênio já deu 50. Já fiz tudo certinho, tá bom? Então tá balanceadinho aí esse exercício, a letrinha A, essa combustão completa do 652. Na letrinha B, galera, ele fala o seguinte, ó. A concentração de CO2 na atmosfera na época pré-industrial era de 280 ppm. Adotando o valor de 404 ppm para a concentração atual, calcule a variação percentual da concentração de CO2 em relação ao valor da época pré-industrial, em relação a esse valor aqui que é 280. A variação seria 404, né? 400,4 menos 280. Essa vai ser a variação. Né? Então esse 280 seria o total que ele pede para em relação a esse 100% e a variação para X. Bem tranquilo aí na FUVEST a letrinha B, ó. O que eu faço? Fiz a continha da variação, eu peguei 400,4 menos 280 dá 120,4 ppm. Então, como ele fala em relação à situação pré-industrial, que é o 280 é o meu 100%. E essa variação que é o 120,4 X, isso dá 43%, galera. Tá bom? Tranquilo aí, né? Prova aberta e tal. Aí ele fala na letrinha C o seguinte aí, ó. Deu uma explicação para o fato de os valores observados representados na curva B serem menores dos que os esperados representados na curva A. Realmente, né, gente? Se você pegar aqui, ó, numa mesma época, ó, a concentração de CO2 está menor do que a A. Então o esperado na curva A é maior. Por que na curva B é menor, que é a real, né? Por que será? Porque aqui tudo bem, tá? A emissão de combustíveis fósseis, mas durante o processo de fotossíntese a gente tem a retirada de parte do CO2, né, da atmosfera convertida em O2, não é verdade? E o CO2 também nas chuvas, gente, ele é dissolvido na água, formando ácido carbônico, né, causando inclusive a chuva ácida, que é um ácido fraco, mas acaba causando sim. Então grande parte desse CO2 vai estar na onde? Absorvido na fotossíntese e absorvido pelas águas das chuvas. Tá? Que vai tornar a chuva relativamente ácida, levemente ácida. Então, é por isso que você tem uma concentração de CO2 menor aqui na curva B em relação à curva A, que seria só pensando nos combustíveis fósseis. Então eu escrevi uma respostinha aqui para você, ó. Coloquei lá, ó, a fotossíntese e a dissolução do CO2 nas águas das chuvas fazem com que a concentração de CO2 na curva B seja menor. Certinho, galera? Então tá aí na íntegra para você o 652, certinho, pessoal?